Olá, crianças! Vamos falar hoje sobre alimentação. Na matéria de ciências, nós vamos falar um pouco sobre subnutrição, sobre peso, obesidade, o que é bulimia, o que é anorexia e o que seria uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada seria um prato, por exemplo, na hora do almoço, bem colorido. Quanto mais colorido, mais saudável e mais nutrientes possui o que nós vamos ingerir e o que o nosso corpo precisa. Tem que ter um pouquinho de carboidrato, tem que ter um pouquinho de proteína, tem que ter um pouquinho de lipídios, também tem que ter um pouquinho de sais minerais. Então, proteína seria carne, não gorda, uma carne magrinha, não muitas frituras. Carboidrato, podemos comer um pouquinho de arroz ou um pouquinho de macarrão. Vitaminas tem bastante em legumes e verduras, tá? Tomate, alface, pepino, um pouco de couve-flor. Tudo isso contém vitaminas para o nosso corpo. Minerais, os minerais nós precisamos, encontramos também muitos minerais em frutas, né? Precisamos tomar cuidado em excesso de minerais também no nosso corpo, porque eles causam também algumas debilidades. Então, tudo tem que ser controlado. Lipídios, os lipídios são os alimentos que são gorduras boas para o nosso organismo, né? Não é a gordura ruim para o nosso organismo. Agora, se comermos demasiadamente muito lipídios, vai nos fazer mal. Se comermos demais carboidratos, vai nos fazer mal. Então, o nosso prato diário, a nossa alimentação tem que ser totalmente equilibrada, com todos os nutrientes, pouquinho de cada um para nos fazer bem. Por exemplo, a falta de nutrientes pode nos causar uma subnutrição. O que é uma subnutrição, professora? A subnutrição é que a pessoa não está totalmente nutrida, já está apresentando falhas no organismo e debilidades no seu dia a dia por falta de uma alimentação saudável. Isso seria uma subnutrição. E o desnutrido já é a pessoa, o indivíduo que está totalmente debilitado, sem quase nada de nutrientes necessários para uma vida saudável. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é sobrepeso e o que é obesidade. O sobrepeso é quando nós estamos já passando daquela faixa, daquele limite normal considerado para nós. Às vezes, o meu peso vai ser bom para mim e de repente, para a sua altura, o meu peso para você vai ser já um sobrepeso. Então, o peso bom para cada um, de cada indivíduo, cada pessoa, tem que estar em equilíbrio à altura dela que ela tem, tá? Então, nós precisamos tomar cuidado e sabermos quando estamos em sobrepeso, quando estamos sendo mal alimentados, quando estamos subindo de peso, né? Tudo isso é importante para o nosso dia a dia. A obesidade já é um estado mais grave, muito mais grave que o sobrepeso. O sobrepeso é um alerta que o nosso organismo já está dando, que nós estamos saindo do nosso limite de peso e já estamos passando para a fase da obesidade. A obesidade é excesso de gordura no organismo. E gordura que não faz bem, gordura que começa a entupir as artérias, as nossas veias, tudo isso vai nos fazer mal e não
vai nos fazer bem no nosso dia a dia. Começa a subir a pressão, começa a dar muita dor de cabeça, né? Nós começamos a passar mal, não temos mais força para fazer atividades por causa do excesso de peso. Tudo isso influencia demais. Perceberam que a alimentação é o equilíbrio da nossa vida? Ela nos equilibra? Então temos que tomar cuidado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre bulimia. O que é bulimia, professora? É um transtorno alimentar muito grave. A pessoa tem compulsão alimentar. Ela nunca se sacia. Ela tem que comer, 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 quer comer cada vez mais e nada tá bom e quer comer cada vez mais, até que a pessoa depois entra no estado nervoso, de ansiedade e provoca o seu próprio vômito, né? Porque ela sabe que ela comeu demais. Então, ou ela provoca o vômito, ou ela realmente acaba vomitando de tanto comer. Isso é bulimia. Agora vamos falar sobre anorexia. O que é anorexia, professora? Anorexia é um distúrbio alimentar também, mas que leva a pessoa a se achar que está obesa. Às vezes a pessoa está magrinha, 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 não está se alimentando, mas ao se olhar no espelho, ela se vê gorda. Isso também é um distúrbio alimentar, assim como a bulimia. Só que um é contrário do outro, né? A anorexia leva a pessoa a perder tanto peso, que pode levar a pessoa até a morte se não for tratada a tempo. A anorexia leva à desnutrição total do corpo de uma pessoa, levando ela a ficar cada vez mais debilitada. E o seu organismo pode, até os órgãos, podem ir parando de funcionar aos poucos por falta de alimentação. Isso é muito grave. Vamos agora falar um pouquinho como nós devemos então controlar essa nossa alimentação no nosso dia a dia, sermos conscientes com nós mesmos, sermos conscientes a ponto de sabermos o que é certo, o que é errado, o que vai me fazer bem, o que vai me fazer mal. É claro que às vezes todos nós, né? Tem dia que nós vamos lá e vamos comer uma pizza. Não é que a pizza não seja saudável, mas a pizza contém muito carboidrato, porque ela é massa. Então, ela tem muito mais massa do que recheio. Então, o carboidrato demasiadamente no nosso organismo vai nos fazer mal. Então nós temos que ter o bom senso e o equilíbrio. De vez em quando vamos comer uma pizza? Vamos. Mas e no dia seguinte? Vamos fazer uma alimentação saudável novamente? Vamos nos cuidar? Então isso é que nós temos que ter o discernimento. Cada um tem que cuidar realmente daquilo que está comendo e aprender a comer o certo, aprender a comer aquilo que nos faz bem, né? Vocês já ouviram falar aquelas crianças, principalmente criança, né? Que tá lá todos os dias, eu só quero comer arroz, eu só quero comer carne, eu não gosto dessa salada, eu não quero comer essa salada. Crianças, é assim todos os dias que quando for ver, já está com o organismo debilitado, já está com as doenças já no nosso corpo. Por quê? Porque todos os dias comendo mal vai acarretar uma consequência. Não é que nem eu falei para vocês anteriormente que nós podemos comer uma pizza. Sim, nós podemos comer uma pizza. Mas será que nós precisamos comer pizza todos os dias? Refrigerante todos os dias? Vocês sabiam que um copo de Coca-Cola, um copo só de Coca-Cola no nosso organismo, para desintoxicar e para tirar a quantidade de açúcar que ele tem, nós precisamos tomar mais ou menos aproximadamente
30 copos de água para 1 copo de refrigerante. Então, pensem a quantidade de açúcar que não tem um refrigerante. Então, nós precisamos cuidar. E hoje em dia, atualmente, ninguém mais presta atenção na sua alimentação. E isso está causando o quê? Doenças prematuras em crianças, doença em jovens, doenças graves, tudo por quê? Por causa da alimentação. Não se cuidam mais, só querem beber refrigerante, só querem comer massa, e isso faz mal ao nosso sangue, ao nosso organismo. Por que que hoje em dia tem tantas pessoas fazendo cirurgia do coração, ponte de safena? Por quê? Porque as artérias, veias estão todas entupidas de tanto excesso de gordura e vai causar o quê? Doença do coração e outras debilidades, muitas outras doenças, né? Não é só doença do coração. Nós temos que ter em mente a importância de nos alimentarmos bem. Quem não se alimenta bem tem problema de memória, tem problema de crescimento, tem problema no sangue, tem problema no sistema nervoso, não dorme direito, tem insônia, tem irritabilidade, são pessoas muito nervosas. Tudo isso por causa de uma alimentação. Então, nós precisamos nos alimentar bem. Então, crianças, a partir de hoje, vamos pensar muito bem antes de comermos muitas porcarias, tá? Antes de sentarmos à mesa e enchermos o nosso prato de coisas que não vão nos fazer bem. É claro que nós podemos sim, de vez em quando, comer uma besteirinha, né? Porque eu sei que vocês são crianças, vocês vão querer comer coisas gostosas. Normalmente, aquilo que nós falamos que é gostoso, normalmente é essas gostosuras que vão nos fazer mal se comermos todos os dias, tá? Então eu deixo para vocês essa reflexão da aula de ciências de hoje. Nos alimentar bem, cuidar da nossa saúde e do nosso dia a dia. Beijinho e até a próxima aula, crianças!